Fala, boleiros! E quando o futebol não dá certo, mas a única coisa que você sabe fazer é jogar futebol? Hoje vamos conhecer a história do Marquinho, porque histórias merecem ser contadas. Fala, boleiros! E olha só com quem eu estou aqui. Marquinho, o rei da resenha, conta a história de todo mundo dos bastidores de futebol e hoje é o dia da gente conhecer um pouco mais da história dele. Marquinho, obrigado por me receber. Nada, tamo junto, irmão, é nóis. Pra quem não sabe, a gente jogou junto, a gente era do mesmo quarto lá em Santos. Eu falo muito da minha história das lesões. Você lembra da primeira lesão, acompanhou a primeira lesão comigo. Então é um prazer estar falando contigo, feliz de te ver depois de 8 anos, Nossa, não sei. Muito tempo. E é isso, aquele que não vingou, tamo junto. Aquele que não vingou, tamo junto. E Marquinho, como foi o início da sua trajetória no futebol? Então, eu nasci em São Paulo, mas eu fui muito cedo para Aracaju. E lá eu comecei a jogar pela escola, fui para uma escolinha de futsal, depois pro campo, todo o processo da maioria, né? Uhum. E como o Sergipe não tem muita oportunidade lá, os times não investem tanto, a gente sempre tinha que viajar pro sul-sudeste para poder ter oportunidades. E eu ia para Belo Horizonte, eu ia para São Paulo, eu ia pro Espírito Santo, até que o Cruzeiro me chamou, e com 13 anos eu saí de casa e fui morar na Toca da Raposa. Então, com 13 anos? Com 13 anos eu saí de casa, sim. E como é que foi pra sua família, assim, te ver saindo com 13 anos em busca dos seus sonhos? Ficar longe? Então, a minha mãe fala até hoje que a vontade dela era não deixar eu ir. Só que ela tinha no coração dela que se ela não deixasse, ela ia não perder um filho, mas ela ia ver um filho falando a vida toda que a mãe não deixou eu buscar meu sonho, enfim. Ela ia ficar com peso na consciência. Muito peso na consciência, como algumas mães têm até hoje, de amigos meus, inclusive, que se arrependem. Mas a vontade dela era me segurar na casinha dela ali. Meu pai sempre me apoiou mais, assim, em questão de, tipo assim, vai mesmo, sempre gostou mais de futebol. Uhum. Em questão, por mim, assim, como eu viajava desde os 9, eu pensava que eu não ia sentir nenhum peso, que eu não ia ficar triste. Só que eu ia sabendo quando eu ia voltar. Tipo, eu ficava uma semana fora e voltava. Quando eu cheguei lá em Belo Horizonte, eu falei, meu pai se despediu de mim, minha mãe, e eu cheguei e falei, e agora? Nossa, foi difícil a adaptação, irmão. Eu imagino, com 13 anos, você meio que se virar com tudo sozinho, né? Porque quando a gente mora com o pai e com a mãe, até pra ir no médico, o pai e a mãe vai com a gente, praticamente é eles que falam pro médico que a gente tá sentindo. Sim. Eu fazia isso, eu ia pro médico com os meus pais, e tipo assim, eu chegava lá e eu ficava calado, e minha mãe fala, o que é que você tem? E minha mãe que tinha que falar. Então eu imagino como que com 13 anos eu ter que se virar com tudo sozinho. Tá doido. Inclusive, nas primeiras semanas, eu ficava muito... E na época não tinha o WhatsApp, pelo menos o meu pai não tinha, eu acho que já tinha lançado em 2013, mas meu pai não tinha, minha mãe também não. Então eu falava com eles uma vez a cada 3, 4 dias, então isso influenciou muito, inclusive dentro de campo. O começo, inclusive, eu só não fui mandado embora do Cruzeiro, porque nas seletivas, nos testes, eu tinha ido muito bem. Então, os treinadores me chamaram e falaram, não é possível que você desaprendeu a jogar bola, tá acontecendo alguma coisa. Aí eles conversaram bastante comigo, eu fui me adaptando, mas foi um processo, assim, foi bem difícil no começo. Foi ter um bom ponto que você falou, tanto que isso influencia na vida de um atleta, com certeza. Né? A relacionamento entre pai e mãe, assim, é fundamental a gente ter, porque é muita pressão, é muita cobrança dentro do futebol. Então, a gente ter esse respaldo, essa base ali, sempre dando o nosso apoio. Com certeza, sem dúvidas. E qual foi o seu maior desafio dentro do futebol? Então, desafio ou dificuldade? Então, eu sempre costumo falar, eu sou bem sincero nas minhas redes sociais, falo mesmo sem filtro, né? Se bem que no futebol, se bem que no mundo do futebol não dá pra falar tudo na internet, você sabe? Mas enfim, eu costumo falar, sem medo de nada, que minha vida no futebol sempre foi muito fácil, assim, até o momento, assim, eu cheguei no Cruzeiro, eu joguei no Cruzeiro. Cheguei no Coritiba, eu joguei no Coritiba. Uhum. Por besteira lá, eu saí, que eu até conto, lá por indisciplina. Então tudo no futebol, não na minha vida do futebol,
era muito fácil, onde eu chegava eu jogava tudo, até que eu cheguei no Santos, e eu tava jogando também, eu ia ser titular naquela Copa São Paulo. A minha primeira dificuldade, de verdade mesmo, foi a lesão que você acompanhou, a lesão que eu, 2 dias antes da viagem para a Copa São Paulo, que o médico simplesmente chegou para mim e falou, ó, tem uma notícia péssima para te dar, no dia 24 de dezembro, tem uma notícia péssima para te dar, você estourou o LCA do joelho, está fora da copinha, você vai ficar de 6 meses parado, só que no final das contas eu fiquei 10, depois machuquei de novo e fiquei mais 1 ano, no caso eu fiquei mais de 2 anos parado. Então eu vejo hoje que na minha trajetória no futebol, não só a maior dificuldade, mas a única dificuldade, assim, de verdade mesmo, foi a lesão. Foi a lesão. Nossa E senhora. ali você, tipo, pensou em talvez desistir? Ou não? Como foi uma coisa muito, assim, eu lembro até hoje do dia, né? Como foi uma coisa muito rápida, às vezes a consciência acaba não batendo, assim, não, tipo, não bate assim, se machucou de verdade. Então, sei lá, eu até me beliscava pra ver se era um sonho, de verdade mesmo, não é... Eu beliscava aí na hora da cirurgia, eu falei, pô, não vou conseguir voltar a andar, porque eu tive uma recuperação muito difícil, quase tive trombose. Só que eu não pensei em desistir. Aí eu voltei da lesão, aí eu volto pro Criciúma, que eu tava de empréstimo no Santos, eu volto pro Criciúma, aí eu tenho uma segunda lá, quando eu tava indo pros jogos no profissional do Criciúma. Aí nessa segunda eu falei, meu Deus do céu, tipo assim, eu tinha consciência que era difícil a transição profissional, e ainda mais vindo de 2 lesões de LCA, eu já conhecia muita gente que tinha parado por isso, assim, né? Você sabe a dificuldade que é subir profissional. Sim. E quando eu volto da segunda, focado em uma machuca posterior, aí que eu penso. Eu acho que, tipo assim, tá na hora de eu pensar em desistir. Mas nas 2 primeiras lesões eu não pensei, não. Eu amava futebol mais que tudo na minha vida, tirando minha família, né? Sim. E aí quando você pensou em desistir, o que te fez falar assim, não, Marquinhos, continua? Na verdade eu desisti. Você desistiu? Então foi aí que realmente... Na verdade, porque o que acontece? Eu até conversei com a psicóloga, a primeira vez que eu conversei com a psicóloga, depois de parar, né? Porque ela fala assim, ó, você não parou por causa do joelho. Ela falou, tem muita gente que continuou com o joelho, mesmo jogando em times menores. Você parou porque você não aguentou suportar mais o pensamento de, assim, eu posso machucar de novo. Porque eu entrava em campo e eu não pensava em jogar bem. Eu falava, caramba, eu só não posso machucar. Então eu saí um pouco do foco da performance para ter saúde e, assim, ó, eu já não dividia mais a bola, eu já não mudava de direção igual eu mudava antes. Eu já não mudava de direção igual antes. Então, nesse momento que eu falei, pô, não sou mais feliz jogando futebol, foi aí que eu não só pensei, mas falei, ó, foi uma decisão muito rápida, assim, insegura que eu tomei. O meu caso foi parecido com o seu. Eu tive uma lesão também, e quando eu voltei da lesão, todo movimento que eu ia fazer, eu já pensava, falei, nossa, se eu fazer esse movimento aqui de novo, será que eu vou sentir dor de novo? Então, tipo assim, realmente isso daí influencia demais na carreira do atleta. E Marquinhos, vamos falar de coisa boa. Claro. Qual foi o seu melhor momento no futebol? Cara, assim, o meu primeiro jogo no profissional do Criciúma, quando eu fui, antes de ir pro Santos, inclusive, eu acho que tinha 17 ou 18 anos, senti a sensação do vestiário, que é totalmente diferente da base. Eu vi, assim, uma galera que eu admirava, pô, jogando junto, me elogiando, e entrando no estádio, aí lotado também, eu lembro que foi uma Série B contra o Santa Cruz, e esse foi um dos momentos mais felizes. E depois que eu fiz esse jogo, eu acabei indo pro Santos. E uma coisa que me marcou muito foi meu primeiro treino no profissional. Quando o Leverkusen me chama junto com o Elano, aí tinha o Ricardo Oliveira, o Rodrigo tava treinando, muitos jogadores que hoje, né, dispensam comentários. E eu consegui ir muito bem. E eu lembro que quando eu acabei o treino, eu liguei pro meu empresário, depois eu liguei pra minha família e falei, eu não tô distante não, tipo assim, eu não tô distante, eu tô no nível que, tipo, eu consigo jogar aqui, entendeu? E eu fiquei muito feliz com isso, porque, pô, era uma confirmação de tudo, pô, tinha saído de casa muito cedo, como foi falado no começo, sempre batalhei e ver jogadores que eu sempre admirei, pô, tinha muito jogador lá na época, o Bruno Henrique, o Ricardo Oliveira, e eu falava, pô, eu consigo jogar aqui, e sentir deles também que eles tinham confiança em mim, de dar o passe mesmo marcado, tudo. Foi uma realização muito grande. Você teve mais experiência do que eu no profissional. Eu tenho aquela sensação que parece que no profissional o pessoal te abraçava mais do que na base. Parece que eles te ajudavam a você
ter um desempenho melhor. Parece que na base, parece que, sei lá, um negócio meio estranho. Principalmente no Santos, eu falo isso. No Santos, que só os caras lá a gente chama, né? Os cobra mesmo, os caras que chegaram mesmo. Pô, me tratavam como se eu fosse o craque. Eu lembro do Ricardo Oliveira, mano, é absurda a humildade que aquele cara tinha, assim, o Vitor Ferraz, pô, o David Braz, esses caras me marcaram muito. Já no Criciúma, eu costumo falar, eu falo mesmo, né? Quando eu subi, tinha um jogador emprestado do Palmeiras, que não jogava no Palmeiras, não jogava no Criciúma, o cara nem tava vingando ainda, eu errava um passe no bobinho, o cara xingava minha família, a terceira geração. Nossa. Então uma coisa que eu percebi é que sempre os caras mais, tipo assim, que sabem a dificuldade de chegar, que chegaram, que conquistaram, são muito humildes. Assim, você vê um cara da base, às vezes sendo mais desumilde que um cara que já tá na seleção brasileira, no profissional. A gente pode falar exemplos até no Santos disso, só que não precisa falar o nome, mas você sabe, né? Sim. Tipo assim, acontece muito. Não, é demais. Eu tive um episódio no Santos que eu acho que você até presenciou, que eu fiquei 30 dias correndo em volta do campo. Foi depois do jogo sub-17? Não, teve uma situação, acho que você talvez já tinha até saído, eu tava no sub-20, que eu fiquei 30 dias correndo em volta do campo por causa de uma situação que aconteceu, que eu não fiz nada disso, só que o treinador me acusou, tudo e tal, beleza. E eu lembro, eu tô tocando nesse assunto por causa para falar do Ricardo Oliveira. E nessa época eu treinava muito como profissional. E o Ricardo Oliveira, depois que aconteceu toda essa situação, ele me ligava 3 horas da manhã pra orar comigo. Que loucura. E a gente não tinha tanto amizade assim próximo, sabe, cara? Foi questão assim, eu conheci ele por pouco tempo, e esse pouco tempo o cara falou, cara, não, isso daí tá estranho, vou te ligar. 3 horas da manhã ele me ligava, eu tava lá no alojamento, meu telefone tocando, eu pensava que era despertador, era lá, Ricardo Oliveira me ligando. Caramba! Você viu o tanto que o Ricardo Oliveira é diferenciado. Então, Ricardo, você foi um anjo que Deus enviou na minha vida, viu? E eu pretendo e quero muito encontrar você de novo. Caramba, que da hora, mano. Legal, muito pois legal, é. Não sabia. E Marquinhos, quando que você percebeu, né, que o futebol você teria que trocar o caminho? Como que foi pra você, tipo assim, depois de 13 anos ter saído de casa, falou assim, poxa, agora eu vou ter que trocar minha rota, não vai ter como eu conseguir continuar no futebol. Como foi a sua reação? Como foi sua decisão? Como foi o seu momento? Então, só pra contextualizar, né? Eu tava na pandemia, tinha acabado de entrar a pandemia, eu tava no Penapolense, aí eu fui pra casa. Início eu não tava recebendo, tava recém-casado, com responsabilidades que todo marido tem, enfim. E, na verdade, quando eu falei, eu quero parar, muita gente vai falar, caramba, você ficou muito triste, você chorou e tal. O primeiro momento, tipo assim, eu vou falar os 6 primeiros meses foram de muita felicidade, porque qual foi o meu pensamento? Eu tava 2 anos e meio parado. Agora eu vou fazer uma coisa da minha vida que eu não preciso do meu joelho. A primeira coisa, eu não preciso mais ir treinar sabendo que eu posso machucar, eu não preciso mais engolir tanto sapo que você precisa engolir no futebol para você poder chegar. Então eu fiquei muito feliz. Assim, inclusive eu sonhava que eu tava voltando a jogar, assim, pô, eu já tinha parado, eu sonhava que eu tava voltando a jogar, e no meio do sonho eu falava, não, eu não quero jogar, eu não quero, tipo assim, eu criei uma repulsa pro futebol absurda, irmão, mas absurda mesmo. Aí com o tempo, você vai sentindo falta da rotina, eu sempre fui movido por competição e por adrenalina, então assim, eu sentia falta da competição, sinto até hoje disso aí, falta da competição, da adrenalina, de você saber, hoje tem jogo, é dia de guerra e o bicho vai pegar, tipo, eu sinto muita falta disso. Isso mesmo, assim, parece que a vida se torna muito monótona, pelo menos no meu caso, assim. E a dificuldade foi essa mesmo, tipo assim, depois de um tempo e caindo a ficha, e assim, inclusive, falando disso, nesses 6 anos que eu parei de jogar, fez 6 anos agora, eu acho que eu joguei pelado umas 10 vezes, jogar sério eu não joguei nenhuma, porque se eu for jogar sério eu já comecei a reclamar, eu era meio chato em campo, eu não consigo... Tipo, eu não consigo levar na brincadeira. E tudo que me remetia a futebol, antes de eu começar a postar vídeo na internet, eu não ia em estádio, eu não assistia jogo. Tudo que era, até amigos que eu tive no futebol, o Matheus Cunha me chamou pro casamento dele em 2024, eu acho, que tá na seleção. Eu falei, eu não vou. Tipo assim, só que eu não falei pra ele que era porque ele me remetia a futebol. Eu falei pra Catrine, pra minha esposa, eu não quero ir, sei lá, ele tá em outra vida, eu tô na minha. Tipo assim, eu não quero nada que, tipo, remeta a futebol. Foi bem difícil, assim. Eu imagino. E quando, assim, você vai participar de alguma coisa, sempre tem aquela pessoa ainda que enfia a agulha em você. Fala, não, por que você não continuou? Sim. Quanto a isso, em relação às pessoas, assim, sempre fez parte da minha personalidade, tipo, não ligar. Tipo assim, ó,
o meu negócio era mais comigo mesmo, assim, ó. Tanto que nesses 6 anos que eu fiquei triste, depois que eu expus tudo na internet, que eu fiquei triste mesmo, minha esposa chegou e falou, pô, você nunca me falou isso, eu pensava que tava tudo bem. Eu não falava disso nem pra minha esposa, mano. Minha mãe, meu pai, ninguém na vida eu falava que eu tava triste. Eu falava, pô, a responsa é minha, o sentimento eu tenho que carregar sozinho, e é isso. Depois eu senti tranquilidade, e eu falei, pô, isso pode ajudar muita gente que não vingou na internet, né? E expus tudo que o jogador passa, que não conseguiu vingar. Pô, a gente, você sabe o nível de estudo que a gente tinha nos clubes, o nível é muito ruim, você aprende a ser homem muito, ao mesmo tempo que você aprende a ser adulto muito rápido, você perde muitos processos na adolescência pra você se tornar um homem funcional. Tipo assim, eu fui trocar minha primeira lâmpada com 20 anos, tipo assim, eu fui lavar a louça, eu lavava em casa, mas assim, você tem refeitório, você tem cozinheira, você tem tudo, você não precisa fazer as coisas, então você aprende a ser um ser humano normal, né? Sim. Normal assim, né? Tipo assim, é bizarro isso. Então essa transição sua pra internet foi contando a sua história, sua experiência. Contando a minha experiência. Eu vou abrir minha vida pra vocês, e foi que aí que você entrou no... Foi uma loucura, porque depois que eu parei de jogar futebol, eu comecei a ter muita insônia, assim, não sei porque, não sei se é porque eu parei de jogar, então eu não me exercitava, então chegava à noite eu não conseguia dormir, e numa dessas noites de insônia eu tava no TikTok, eu nem tinha conta no TikTok, era... Na verdade eu tinha, mas não era com o meu nome, só pra curtir as coisas da minha esposa, que ela queria crescer na internet. Engajar. Aí do nada apareceu no Para Você ali, né, For You ali, pra uma história parecida assim, ó, pô, joguei bola, hoje não vinguei. Eu falei, caramba, se eu contar minha história. Aí no outro dia eu postei a minha história, assim, 10 horas da manhã. Aí eu falei, ó, se chegar até as 6 da tarde e não tiver 4.000 visualizações, eu apago. Aí eu vi, tava com 2.000 e eu esqueci. Quando eu fui ver, 10 horas da noite, tava com 1 milhão. E como foi pra você ver lá, tipo, um vídeo da sua vida, bum, 1 milhão? Então, esqueci de falar uma coisa muito importante. E nesse... Era 3 da manhã, antes de eu postar, eu fiz uma oração, né? Eu falei, Deus, tipo assim, ó, você sabe que eu passei no futebol, tudo que... Eu realmente me frustrei muito. Sim. Se for pra dar muita visualização e depois não der certo e eu não conseguir viver disso, não dá visualização nenhuma. Eu não quero passar por isso de novo, essa ilusão. Agora, se for pra eu viver disso, eu nem tinha vontade de ver na internet. Eu nunca gostei, pra falar a verdade. Sério? Se for pra eu ver disso, tal, faz dar certo. Tipo, o único pedido que eu fiz pra ele, depois de muito tempo sem falar de futebol, até com Deus, assim. Aí aconteceu isso. Aí quando aconteceu, eu falei, parece que Deus, a vida, me trouxe ao futebol de novo. Eu falei, e agora? Porque no Instagram deu 9 milhões de visualizações, no TikTok bateu 4 milhões, alguma coisa assim. Nossa. Aí eu falei, vou continuar. Aí continuei, sem saber o que postar. Aí foi aí que entrou o quadro do Promessas que não vingaram, né? Não vingaram. Que aí é uma zoeira absurda. Inclusive, ele fez uma zoeira comigo. O seu vídeo ficou muito bom, mano. Ficou legal demais. Ó, se você não assistiu, procura lá na feed dele lá, que você vai encontrar esse vídeo aí dele falando de mim. Depois coloca na legenda aqui qual que é a parte do vídeo, porque eu acho que tá em 23 partes, alguma coisa assim. Aí eu vou procurar te mandar e você coloca na legenda qual parte é aqui pra galera assistir. Nossa, fechou. Vou colocar pra vocês ir lá e conferir. Top demais. E, Marquinho, olhando pra trás, você acredita que você tomou as decisões certas até hoje? Assim, muita coisa eu errei. Tá maluco? Não, certa. Eu errei em muita coisa na minha vida, muita coisa, Espiga. Assim, muita coisa serviu de aprendizado, outras eu realmente não tive aprendizado. E assim, eu faria diferente, assim, tem coisa que eu vejo assim, pô, você só fez errado, o único aprendizado foi que você fez merda e pronto. É isso. Mas, tipo assim, no Coritiba, no Cruzeiro, na verdade, eu já bebi. Com 14, 13 anos, foi quando eu comecei a beber, eu já fazia muita besteira. Eu fui mandado embora do Cruzeiro depois de entrar na cozinha pra roubar iogurte da cozinha. Eu falo isso no meu Instagram. Eu vi. Aí no Coritiba foi um negócio muito mais sério, que eu não conto com brincadeira. Foi o episódio que eu usei droga e fui mandado embora por usar droga. Fui parar na SAMU. Inclusive, foi uma parada até questão de vida, assim, que foi muito perigoso pra mim. Tem um vídeo, inclusive, em collab com o Alex, o cabeção careca. E depois disso, eu acho que eu não tenho muito mais. Depois desse episódio do Coritiba, eu não cometi mais nenhuma indisciplina, assim. No Criciúma eu fiquei tranquilo, no Santos eu era um cara tranquilo, você sabe. Tipo demais. Assim, pô, eu fazia tudo que tinha que fazer, eu era um bom profissional. Só que o joelho, infelizmente, me deixou na mão, eu falo, né? Que o joelho me deixou na mão. Mas assim, essas coisas da droga, da indisciplina, da bebida, é uma coisa que eu me arrependo muito. Eu faria diferente, com certeza. E eu aconselho muita gente que tá vendo, se quer ser jogador,
não caia no papo de tipo assim, eu vou pra festa à noite, se eu jogar bem de manhã tá tudo certo. Porque com 13 anos o seu metabolismo é um. Tipo, quando você chega com 20 e você quer manter o mesmo hábito, se você chega com 25, você vai ter, primeiro que você não vai nem chegar no profissional. O nível físico do futebol hoje é outro. É muito diferente de antigamente, que é só técnica. É verdade. Você corre muito mais. Tem... Ainda mais você, na lateral ainda. E tem estudo de sprints que hoje corre muito mais do que eu corria antes. Então não tem como você levar uma vida de bebida, de balada, de droga e depois jogar futebol. A primeira coisa é essa. E segundo, se por um acaso você for o novo Pelé e conseguir mesmo assim, você vai ter uma vida no futebol muito, tipo, baixa, assim. A sua vida útil no futebol vai ser até os 20 e poucos. Você não vai chegar, tipo, que nem um Messi. Pô, se o cara é um ET. Mas, assim, com 35 anos, você não vai conseguir jogar. Você vai parar muito cedo. Como a maioria dos brasileiros param cedo, né? E qual foi a principal lição que o futebol te ensinou? Cara, eu falo que o futebol... Eu tenho certeza que você tem a mesma opinião que eu. Assim, eu acho que todo jogador tem. Eu falo que o futebol é uma faculdade que você faz fora da sala de aula, assim. É a faculdade da vida. Porque você sai de casa cedo. Você aprende a ser homem cedo, você aprende a lidar com as responsabilidades que normalmente você vai lidar, sei lá, com 20 e poucos anos, 18, sei lá, com 13, 14. Então você, quando para de jogar, você continua com a mesma mente de um atleta, assim. Então você consegue se adaptar muito bem a tudo, assim. Como você ficou... Pô, eu fiquei no alojamento no esporte com 15 pessoas. Um era da Bahia, outro era do Espírito Santo, outro era, tipo, religiões diferentes, educações diferentes, tudo diferente. Então você aprende a lidar com pessoas. Eu não tive dificuldade nenhuma em trabalhar com churrasqueira, porque eu falei, pô, eu sei lidar com pessoas, mano. Então eu vou saber lidar com um cliente chato, eu vou saber lidar com um cliente mais legal. E eu me dei muito bem sendo vendedor por causa do futebol. O que me ensinou a ser vendedor foi o futebol, entendeu? A saber lidar com pessoas e a saber lidar com frustrações. Sabe, pô, quantas vezes com 13, 14 anos eu me acabava de chorar porque tinha perdido uma final, porque tinha perdido um pênalti. Então você aprende a lidar com frustrações que normalmente uma criança não lida. Então o futebol é a faculdade da vida. Se você tiver cabeça pra falar, pô, isso me ensinou, isso é muito difícil. Você olhar o futebol e falar, pô, eu não consigo chegar, mas isso me ensinou. Se você conseguir olhar por essa visão assim, pelo copo meio cheio, né, assim, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Agora, se você falar, pô, abrir mão da minha infância, eu já pensei muito tempo assim, abrir mão da minha infância, e parei com 20, esses 7, 8 anos da minha vida foram jogados fora. Aí sim, aí você vai se afundar. Aí você vai entrar numa frustração absurda que eu já entrei. Você vai entrar em... Eu não vou falar em depressão, essas coisas, você cabe a psicóloga. Sim. Mas você vai entrar num limbo que é difícil sair, irmão. Então, você tem que olhar sempre pelo lado mais legal. É muito fácil falar hoje, que eu, depois de 6 anos olhando o copo meio vazio, né? Mas assim, eu tô falando o que aconteceu comigo e o que eu acho que vai fazer você feliz, né? Que tá assistindo e tal, sim. Enfim. Nossa, um baita ensinamento que você já passou pra eles aqui. Marquinho, pra encerrar, você hoje é uma influência na internet. Muitas pessoas se inspiram, buscam conhecimento de você, quer estar mais próximo de você. E você também viveu uma vida como profissional. Sim. Você chegou no profissional. O que você diria hoje para um jovem que sonha em ser um jogador de futebol e olha para você? Então, eu sempre deixo claro, eu tô muito cuidado com isso, inclusive, mesmo com humor. Se vocês forem olhar os vídeos que eu posto, assim, quem tá assistindo aí, vai ver, o dia que eu saí pra beber e fui jogar no outro dia no Coritiba. Se você for olhar o final do vídeo, sempre vai dar errado. Tipo assim, então a imagem que eu quero passar, porque é muito fácil eu chegar aqui, colocar um terno, uma roupa assim e falar, sim, galera, não bebam. Isso aí todo mundo fala, mano. Não fumem, né? Sejam disciplinados. Eu mostro na prática que tudo que eu fiz de merda na minha vida, tanto na base quanto quando eu subi, enfim, em pouco tempo, tudo deu errado, irmão. Então, quer ser vendedor de churrasqueira? Faça o que eu fiz. Quer ser vendedor de churrasqueira? Quer trabalhar na Atacadão? Com todo respeito. Quer trabalhar na Atacadão? Quer ser imigrante legal nos Estados Unidos? Quer viver uma vida que você não gostaria? Faça o que eu fiz. Agora, se você quiser ter uma vida igual a de profissionais que eu falo, que eu já joguei junto, que você também já jogou junto, com certeza, e vingaram, e você olha, pô, o cara teve uma vida exemplar na base, o cara era disciplinado, tudo, e conseguiu chegar mesmo, apesar da técnica não ser tão... Porque tem muito jogador que a técnica não era tão refinada, como alguns que não vingaram, a gente tem exemplos no Santos, por causa da disciplina e por causa do foco. Então, siga o exemplo de quem chegou e, tipo, teve uma vida disciplinada, correta, uma cabeça boa para suportar as dificuldades do futebol. Então, o meu exemplo é a prática, irmão. É isso. Quer ser disciplinado, vai dar merda. E também nunca desistir nos momentos difíceis, né, Espírito? Tipo assim, é importante eu falar
que com 15 anos eu fui mandado embora do Cruzeiro do Coritiba por indisciplina, e mesmo assim eu recalculei a rota. Eu falei, pô, se eu continuar nessa pegada aqui, vai dar ruim. Aí eu fui pro Criciúma, tive uma vida mais tranquila, voltei pro Santos, subindo, pra treinar no profissional do Santos muitas vezes, voltei pro Criciúma, fui pra jogos no profissional, mesmo depois de fazer tanta besteira. Então você que tá fazendo besteira, que tem uma vida assim, dá tempo de mudar e levar uma vida tranquila no futebol, mano. Sim. E você recentemente viveu um momento histórico, que eu acho que todo mundo sonharia em viver. Como foi pra você, depois de todo esse tempo, você ser convidado para participar de um jogo com as lendas do futebol? Ah, na Polônia? Então, cara, tipo assim, passou um filme na cabeça, pra falar a verdade. Eu imagino. Tipo assim, na verdade, quando eu fui convidado, eu falei assim, ó, eu quero entrar 10 minutos, porque eu ainda tenho muito medo do meu joelho, é muito perigoso ainda eu jogar, que eu tô acima do peso. Eu falo que eu tô com o estômago alto, né? Que eu tô acima do peso, tô acho que 18 quilos acima do peso, é muito perigoso. Só que quando eu entrei em campo, aí vi lá Roberto Carlos, vi todas as lendas, tipo assim, muitos penta, alguns tetra, inclusive, o Aldair tava lá. Eu falei, mano, quero jogar. E foi uma realização muito grande de, tipo assim, eu agradeci muito a Deus de falar, caramba, olha onde o Senhor me trouxe depois de tudo que eu passei. Às vezes, se eu me tornasse um profissional, eu tinha muita confiança em mim. Mas às vezes, se eu me tornasse profissional, eu ia jogar, eu não ia chegar nem perto de viver uma experiência dessa. E eu vivendo isso, depois de tudo, mesmo que de uma forma diferente, foi muito grato, assim, tudo que eu tô vivendo, mano, tipo a viagem pra Alemanha, que eu encontrei o Lan, tipo assim, tudo que tá acontecendo é absurdo, assim, às vezes falar pra você que a ficha nem cai ainda, e eu, sei lá, vivo uma vida normal, eu esqueço de tipo, pensar e lembrar de tudo que eu tô vivendo, assim, apesar de estar no começo, tô no começo ainda, né? Não, se Deus quiser, você vai explodir, vai voar muito, muito longe ainda. E, cara, os planos de Deus pra gente caminhos que a gente nem imagina, né? Tipo, Deus tem uma coisa pra gente, só que Ele faz a gente passar por uns caminhos totalmente diferentes daquilo, que a gente nem consegue imaginar aonde esse caminho vai dar e, de repente, cair no caminho certo. Deus age dessa maneira. E, Marquinho, eu quero agradecer a você por esse momento. Eu tenho... Que isso? Um presentinho do Põe na Trave pra você. Caramba, tamo junto, irmão. Você quer que eu abra agora? O que você acha? Você que sabe. É um Quer presentinho. Que eu mostre? É simples, mas é pra você, com carinho. Tamo junto, hein, Espiga? Brigadão. Eu que agradeço. Tá louco, eu que agradeço. Deus abençoe. Moral, esse cara aqui, pelo que eu conheci, assim, sempre foi um exemplo de disciplina. Você já foi indisciplinado ou não? Graças a Deus. Nunca foi indisciplinado, um exemplo, não só de atleta, como pessoa. Sabe o que eu lembro? Que na minha lesão, a gente tava com a ressonância, assim, você chegou e falou, Marquinho, antes de tudo, vamos orar. E você orou com a ressonância na mão antes de entregar pro médico. Depois, no meu pós-cirúrgico, você sempre orava, tipo assim, no quarto também. A gente no aplicativo da Bíblia, eu lembro disso. Então, parabéns pelo ser humano, pelo exemplo, não só de atleta que você sempre foi, mas como pessoa também. Tenho certeza como marido também. Ela que vai saber mais. Ela não pode. Mas tamo junto, hein, irmão? Obrigadão. Eu que agradeço. Nossa, você lembrou de uma coisa muito especial mesmo. A gente fazia um relógio de oração na madrugada. Tipo, cada um colocava um horário lá que ia orar e cada um acordava naquele horário e orava um pelo outro. Tamo junto, hein, Deus abençoe. Obrigadão, muito irmão. Obrigado aí pelo convite. E galera, esse foi o episódio, um pouquinho mais, contando um pouco da história do Marquinho. Espero que você tenha gostado e, ó, já sabe, né? Nem sempre é na trave, muitas vezes é um golaço, e essa foi um pouco da história do Marquinho. Fique atento aí que em breve terá outros episódios, histórias como a deles merecem ser contadas. Tchau, tchau, até a próxima, Deus abençoe!